Ó, vocês devem conhecer, então vou fazer mais uma vez aqui propaganda, o canal do camarada Jones Manuel. Jones Manuel, ele tem vários vídeos, ele tá publicando mais coisa, tá publicando uns reacts de algumas matérias, bem bacaninha, tá? Então, eu queria ver esse aqui porque depois que o Copom, o Comitê de Política Monetária, anunciou a manutenção da taxa Selic em 13,75%, acho que é interessante a gente dar uma olhadinha para poder ver aqui qual é que é. Camaradas, o tema do vídeo de hoje é a política do ministro Fernando Haddad e o risco de recessão no Brasil. Imagino que vocês devem ter visto que na mais recente reunião do Copom foi mantida a taxa de juros acima de 13%. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Isso tudo elogiado pelo senhor Paulo Guedes e pela grande classe de empresários, tá bom? O Copom manteve a taxa de Copom é o Comitê de Política Monetária. juros como uma forma de jogar o país numa recessão, derrubar a popularidade do governo Lula e forçar o governo a cada vez mais ir à direita, mantendo e aprofundando a política de austeridade. Só para poder deixar claro, gente, a taxa básica de juros é basicamente para onde vão as cobranças relacionadas a empréstimos, a crédito. Então, é uma taxa muito alta. É muito alto. 13,75% é muito alto. Quando a taxa de juros está muito alta, que é o caso do Brasil agora, essa taxa de juros faz com que os rendimentos de renda fixa, né, os títulos do Tesouro do Governo Nacional, por exemplo, paguem juros absurdos para as pessoas que comprem muito dinheiro. E aí, a Selic alta, ela ajuda muito quem investe muito em CDB, que são grandes empresários, que são grandes empresas, que resgatam esses títulos do Tesouro daqui a muitos anos, com juros muito elevados, e faz com que o governo se endivide para poder pagar esses credores. Então, basicamente, os juros altos ajuda a pessoa que vive de renda fixa, né? Renda fixa não é teu primo que comprou um CDB de R$100 do Banco do Brasil. É a galera que joga milhão, bilhão no CDB. Bilhão. E aí o maluco vive de renda daquele recurso, tá ligado? Só que em compensação, a taxa de juros elevada, ela diminui a atividade de consumo, porque aí você tem mais impeditivos para acessar crédito. Ela diminui a atividade industrial, porque você tem menos crédito para poder tomar e investir no maquinário, na pesquisa, na ciência e tecnologia. E é basicamente uma forma de garantir o rendimento da renda fixa. E alinhado a isso, você tem também um regime de tributação que incide sobre o consumo, que, portanto, onera o trabalhador, joga o peso da oneração para o trabalhador, e você vai ter também uma dinâmica distributiva taxativa que taxa muito indústria, em segundo lugar serviço, e o agronegócio quase não é taxado nesse processo. E o agronegócio também tem ação na bolsa, né? O LCA, o letra de crédito do agronegócio. E aumenta o endividamento, porque esses juros ficam rolando, e aí o governo tem que pagar esses juros que ele está pegando, né? Que ele está recebendo do dinheiro do empresário. E aí ele se endivida mais e mais. Não é à toa que boa parte da dívida interna do PIB brasileiro é relacionada ao pagamento da dívida por título do Tesouro. Legal, né? Bem bacana. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista horrível para a CNN faz algumas semanas. Teve react aqui no canal dessa entrevista. E aí ele fez uma política de boa vizinhança com Campos Neto, elogiou, disse que estava vendo. Roberto Campos Neto, gente, é o presidente do Banco Central brasileiro, tá? Eu não lembro exatamente quando foi, se eu não me salva a memória, foi em 2019, foi aprovada a autonomia do Banco Central. A independência foi em 2020, então, foi 2020. O que significa a autonomia do Banco Central? Significa que o Banco Central vai poder agir independentemente de qual governo esteja no poder. E por que isso é ruim? Isso é ruim porque o Banco Central, que é o órgão que controla toda a dinâmica das políticas econômicas e fiscais do Brasil, está, portanto, não atrelado a nenhum governo. Então, no caso que a gente está vendo hoje, qual que é a ideia desse arrombado do Campos Neto, que é um agente da burguesia, um banqueiro filho da puta? O que ele quer fazer? Ele quer manter os ganhos dele. Só que como o Banco Central é autônomo, o governo Lula não pode interferir, a não ser exatamente nas épocas de eleição do governo do Banco Central. Porque, na realidade, o Banco Central já era autônomo, né? Basicamente, a presidência do Banco Central é dividida entre as 5 maiores instituições financeiras do Brasil: Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa. E aí esses presidentes se revezam nessa posição, e aí o que acontece é que essa autonomia do Banco Central acaba fazendo com que os governos não possam intervir numa política nefasta como essa. Então, se o Banco Central não fosse judicialmente autônomo, o governo Lula poderia
intervir nessa política para poder garantir o consumo das pessoas, garantir o crédito, garantir a vida. Só que como o Banco Central é autônomo, eles não podem tomar essa decisão. Tem que esperar trocar a gestão do Banco Central. Ah, Gustavo, e a liberdade do Banco Central agir da forma como ele quiser? Meu parceiro, minha parceira, essa liberdade do Banco Central agir como ele quiser, ele já existia na prática, né? Porque se os presidentes ficam se revezando no lugar de presidência do banco, então eles já estão atuando para poder beneficiar o setor banqueiro. É isso, tá ligado? Já existia isso. Agora tá pior, né? Agora tá pior, porque você não tem nem como intervir. Você tem vários casos de corrupção, de efeito de catraca, que é gente que entra no Banco Central, cria políticas que são positivas para as suas instituições, para as suas empresas, e aí quando elas saem, elas ganham dinheiro com isso. Que é o caso do Paulo Guedes, por exemplo, né? Não sei se vocês sabem, mas o BTG Pactual, que é um dos bancos do Paulo Guedes, que é o banco que o Paulo Guedes ajudou a fundar, mediou várias negociações da venda de estatais, como a Eletrobras e a Petrobras. Várias. Foi o BTG que fez o meio de campo. E coincidência, né? O Paulo Guedes era ministro da Economia, e aí ele mediar. Que engraçado isso, né? Curioso, que coincidência. Uma grande coincidência, né? Disse que achava que o Campos Neto estava vendo o esforço do governo para controlar as O Haddad é patético, velho. É isso, o Haddad é patético. contas públicas, para ser responsável fiscalmente, que já a taxa de juros baixava, e não só o Campos Neto manteve a taxa de juros, como sinalizou uma possibilidade de aumento. Então o Brasil já tem a maior taxa de... E o Banco Central, o Campos Neto, o banqueiro, tá aqui pro trabalhador. Tá aqui pra ele, ó. Ah, você vai ficar sem crédito? Você vai ficar com dificuldade de acesso? Você que tem um ganho salarial baixo? Ah, você se fudeu. juros do mundo, você tem um endividamento gigantesco das famílias, das empresas no Brasil, e o presidente do Banco Central está dizendo que quer aumentar, que pode ser que aumente a taxa de juros na próxima reunião do Copom, jogando o país de vez numa recessão. Aí o Haddad... Porque tudo isso ancora o discurso de austeridade, né, gente? É aumento de juros, diminuição do gasto público, diminuição do investimento, diminuição da tomada de empréstimo, diminuição do investimento público. É tudo isso. Haddad deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, e vamos ver o que é que o Haddad fala. Vamos ver se o Haddad acordou para a vida. Vamos ver se o Haddad entendeu o que é que está em jogo no Brasil, né? Vamos ver. Olha, eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas. E é sempre esse mesmo papo. Deixa eu tirar minha cara aqui para vocês verem o Jones. E é sempre o mesmo papo, né, gente? É sempre essa merda de responsabilidade fiscal, de equilibrar a conta pública, de não poder gastar. É sempre essa merda, velho. Sempre essa bosta. E o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Prestem bem atenção. Aqui está o QR Code do Pix, para quem quiser doar para ajudar a manter e melhorar nosso canal. Se ligue só. O que o Haddad está falando, muita gente vem falando faz tempo, eu não sou ninguém, gente. Eu não sou importante, eu não mando em nada, mas todo mundo está analisando um cenário que tem o risco de recessão. Crescimento econômico não é só crescimento do PIB. Por exemplo, se o PIB cresceu 2% e a população cresceu 2%, na prática você tem um crescimento zero, né? Então, assim, crescimento econômico você pode medir a partir de várias variáveis e tem que ver como é que se deu o crescimento econômico, se foi distribuindo renda ou não, se foi um crescimento econômico que é parte de uma tendência permanente, se foi algo mais conjuntural e por aí vai. Veja, a economia brasileira tem tudo para entrar em recessão. O que é uma recessão? A economia não crescer, sinal de uma crise econômica. A gente tem um cenário internacional em que os sinais de crescimento dos Estados Unidos e da União Europeia são baixíssimos, com risco também de recessão. A China está numa situação melhor, mas a China não vai conseguir garantir uma expansão ou manutenção do comércio exterior brasileiro com a recessão dos Estados Unidos e da União Europeia, inclusive o próprio crescimento chinês. Se isso confirma essa recessão dos Estados Unidos e da União Europeia, vai ser afetado. Você tem internamente níveis
catastróficos de investimento privado, níveis muito baixos de investimento público, você tem um endividamento crescente das famílias e você tem uma crise de crédito a caminho, comprometendo ainda mais o consumo das famílias e das empresas, comprometendo ainda mais a dinâmica econômica no comércio e nos serviços, o que impacta no emprego, na renda e por aí vai. E tudo isso, gente, está alicerçado no discurso de austeridade e alicerçado em toda a dinâmica econômica que o Haddad sempre apresentou, uma perspectiva profundamente liberal. Profundamente liberal. É isso, tá ligado? Aí é foda. Aí você vê o pronunciamento, um evento do BNDES que mostra os setores do investimento que vai ter, o Lula falando firme contra a austeridade, que o pobre tem que comer, eu não sei o que lá. E, porra, bacana, gente, bacana o discurso, mas e a ação? A gente vai conseguir continuar passando a mãozinha na cabeça do Campos Neto? É isso? Do Banco Central, dos banqueiros? É isso? Vai falar grosso no púlpito e não vai falar grosso na hora de agir? Aí é foda. Desemprego está crescendo no Brasil, porque os impactos do pacote eleitoreiro do Bolsonaro estão passando. Então a economia está... O Haddad poderia, pelo menos, né, se ele não fosse um liberal, se ele tivesse alinhado com os princípios da fundação de um Estado desenvolvimentista que seja, tá ligado? Pensando nessa perspectiva da política burguesa. Pô, ele poderia pelo menos fazer um enfrentamento. Pelo menos. Vocês já viram algum discurso do Haddad falando sobre o fim da PPI? Da paridade de preço de importação da Petrobras? Vocês já viram alguma coisa falando isso? Ele falando isso? Já viram o Lula falando isso? Já viram algum ministro, alguma coisa? Já viu o ministro da Fazenda falar isso? Não. Agora, você viu o Paulo Guedes falando mal da Petrobras? Viu o tempo inteiro. O tempo todo. Por que ele não defende? Por que ele não fala? Por que ele não faz esse enfrentamento aberto? Ai, tem que mediar. Mediar com quem? Com a Faria Lima? Caralho, vai mediar com esses filha da p que estavam distribuindo 100 bilhões de dividendo de ação? A empresa que mais distribuía dividendo no mundo? E as famílias tendo que cozinhar com lenha porque não tinha dinheiro pra comprar porra do gás? Vai se fuder, mano. Pelo amor de Deus. Vai dialogar com esse povo. Aquecendo. Ao final do ano, o setor de serviços, por exemplo, cresceu 7%. Cresceu por quê? Na tentativa desesperada de ganhar a eleição, o Bolsonaro abriu a burra de dinheiro. Isso provocou, né, um aumento do poder de compra imediato à classe trabalhadora, dinheiro no bolso, comprou, movimentou a economia, comércio, serviço, só que isso já está passando. Então, assim, o Brasil pode entrar em crise. Aí vem cá, o Haddad agora entendeu, vai mudar a política econômica, vai pressionar por uma política de juros que garanta a geração de emprego, garanta crescimento econômico. Gente, juros baixos é bom para todo mundo. É bom para o trabalhador, é bom para o microempresário que vai conseguir tomar empréstimos mais baratos, é bom para o consumo das famílias, é bom para a diminuição de um endividamento. Só não é bom para os rentistas. Que garanta a retomada vigorosa do investimento público, ele vai continuar trocando afagos e elogios com Campos Neto, ele vai continuar achando que o problema é que precisa de mais credibilidade, que a taxa de juros está alta por causa de falta de credibilidade. Credibilidade de quê? Vamos ver o que é que o Haddad vai falar. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. Porque, a depender das futuras decisões, nós podemos, inclusive, comprometer o resultado fiscal. Porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Então é nossa preocupação. Daqui a pouco não, já tem, né? Até a burguesia brasileira está reclamando. A Luísa Trajano, o presidente da Associação Nacional do Varejo, ela tá falando, bicho, não tem condição não, porra. Da gente vender não, da gente captar crédito não, da gente vender a prazo, no carnezinho, não tem condição com essa taxa de juros, com esse custo de captação de crédito. Pois é, mas aí o mesmo Haddad que fala isso, quando o ministro Carlos Lupe baixou o crédito do consignado, o Haddad, junto com o Lula, foi para cima do Carlos Lupe para subir de novo a taxa do consignado, e sim, tá se Gente, o caso da Americanas, inclusive, causou uma contaminação gigantesca no sistema bancário brasileiro, combinado com um cenário exterior cada vez mais conturbado, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos por causa da conjuntura econômica lá, o aumento do Fed, o que encarece, por exemplo, acesso a capital. Cliquei sem querer no Romeu Zema.
Mas o Fed, só para poder esclarecer, é o Banco Central dos Estados Unidos, tá bom? O que acontece é, quando você tem um aumento dessa essa diminuição da taxa de juros do Fed, tem a tentativa de reaquecimento do setor da economia, do setor produtivo da economia. Essa é a grande questão, né? Estrangeiro e por aí. E aquele negócio, não sei se vocês viram isso, mas o Lupe tentou baixar uma portaria para diminuição dos juros sobre o crédito consignado para idosos e aposentados, que é algo em 2,4% de juros, passou para 1,7%. Alguma coisa assim, foi uma diminuição muito pequenininha. Os bancos boicotaram, falaram que não vão mais emitir empréstimo consignado porque o juros está muito baixo. Esse é o nível da rapina, entendeu? Esse é o nível da rapina. É absurdo, velho. É absurdo. Tipo, e não é uma grana pro empresário, pro agronegócio. É pra aposentado e pensionista, parça. Tá maluco. Aí vai. Enfim, tem tudo para o Brasil, no ritmo atual, sem nenhuma mudança, ter cada vez mais uma escassez de crédito no mercado privado e uma escassez de crédito para o varejo e para o comércio, consequentemente potencializar a baixa econômica e aumentar o desemprego. Aí o Haddad vai mudar de linha política, Haddad? Vai manter uma política econômica liberal? Vai ficar com esse negócio, não, a gente tem que mostrar mais responsabilidade fiscal para o Campos Neto? Vamos ver. A situação é essa. Obviamente que nós sempre vamos fazer chegar ao Banco Central as nossas observações, como aconteceu no primeiro comunicado. O primeiro comunicado também veio muito duro, a ata atenuou, vocês vão de se lembrar disso. Em alguns dias depois a ata veio diferente, um pouco atenuada. Tomara que isso aconteça de novo. Tomara que isso aconteça de novo. Vai se fuder, velho. Pelo amor de Deus, eu espero que... Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Nós esperamos que isso aconteça de novo, mas nós vamos fazer chegar ao Banco Central... Ô, Haddad, aí vem cá. Aí a ata vinha atenuada. O que significa se a taxa de juros está mantida? O que a Haddad espera? O Haddad espera que na ata você venha um debate mais brando, que não sinalize, por exemplo, uma possibilidade de aumento na próxima reunião do Copom, tudo certo. E quando é que os juros vão baixar? Porque assim, gente, vamos lá. O governo Lula até agora não convocou nenhuma cadeia nacional de rádio e TV para dialogar diretamente com a classe trabalhadora brasileira sobre o problema dos juros. Quando vier a recessão, a classe trabalhadora, o conjunto da massa proletária desse país, não vai nem saber quem é o Campos Neto, viu? A culpa é do governo. E esse governo, se a popularidade começar a cair, baixar, não tenha dúvida que a extrema-direita vai tentar o impeachment no Congresso. Pô, e já existe pedido, velho. Já existe pedido. E a imprensa vai malhar nisso, vai escalar nisso também. Vai culpar o governo Lula, vai poder, em outubro, quando a situação estiver insustentável, vai falar, olha aí, o governo Lula, aquela desgraçada da Vera Magalhães já falou merda, tá ligado? Já falou que o Lula atingiu o pior do bolsonarismo. Pelo amor de Deus, mano. Sabe? E não é como se a gente comunista não estivesse falando isso a uma cota. Esse discurso de austeridade vai foder, que essa ideia de uma economia liberal vai foder, com o próprio governo de esquerda, que a imprensa é canalha, que não dá pra confiar, achar que todo mundo virou progressista, né? Todo mundo virou da cabeça boa. Pô, Vera Magalhães é cria do Sérgio Moro, é cria do paletó preto, camisa preta, gravata preta. Porra, pelo amor de Deus, o enxadrista, né? Sabe? Aí o Haddad tá esperando uma sinalização do Campos Neto na ata. E a economia real? E a situação das micro e pequenas empresas? E a situação da classe trabalhadora? E a geração de emprego? E o aumento do poder de compra do salário mínimo? E a geração de renda? E a retomada vigorosa do investimento público? Nada. Nada. Sabe? Assim, bem surreal, velho. Nada, porque o Haddad não pode falar sobre isso porque ele tá fechado com esses grupos. Acabou. A nossa análise do que é mais recomendável para a economia brasileira e encontrar o equilíbrio de trajetória da dívida, da inflação, das contas públicas, do atendimento às demandas sociais. Então, esse é um equilíbrio entre o atendimento das demandas sociais e verificar a conta pública. E revogar a PEC do teto, né? Ninguém fala disso, né? Ninguém fala de revogar a reforma trabalhista, ninguém fala de revogar todas as destruições estruturais que fazem com que o Brasil esteja na situação que está. Esse conjunto de fatores precisam ser considerados segundo a própria lei que dá autonomia ao Banco Central, para que nós tenhamos a melhor trajetória que traga
mais bem-estar para o trabalhador, para as famílias, para as empresas e para o Estado brasileiro. O senhor acha que o fato de não ter apresentado o arcabouço fiscal influenciona o tom que eles usaram nesse comunicado? Eu acredito que não, porque o arcabouço pela PEC da transição estava previsto para agosto. Eu me comprometi a entregar, junto com a LDO, para o Congresso Nacional. E a LDO, gente, é Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá bom? divulgação estava prevista para março e ocorrerá logo depois da nossa visita à China. Falaram aqui, eu tenho medo do futuro. E tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Tem que ter medo do futuro mesmo. Não dá pra ficar com esse discurso de esperancinha, de que a coisa vai melhorar e vai ficar tudo bem, e o Lula vai salvar a gente, o Haddad vai salvar a gente. Não vai. Gente, não vai. Isso tá ficando cada vez mais evidente, cada vez mais claro. A gente tá vendo que em 3 meses de governo já existe uma instabilidade fodida, já existe o aceno total ao discurso de austeridade. Não tem como confiar nisso. Não tem como. Claro, se o Lula fizer coisas boas para a classe trabalhadora, diminuição da taxa de juros, melhorar a estrutura de investimento público, tudo isso, a gente vai estar no apoio. Mas o que está se desenhando no horizonte não é isso. Não é isso. Esperar de uma política dessa, uma política liberal como a política do Haddad, é dançar valsa com o abismo. É Joaquim Levy 2.0. 2.0. É assistir à destruição total de qualquer possibilidade de estabilidade do governo Lula. E o fortalecimento, portanto, do setor da direita e da extrema-direita. Não tem como. É pra ficar com medo. É pra ficar com medo, é pra ficar receoso, é pra ficar com a cabeça fodida. Porque é só assim que a gente vai entender o tamanho do buraco que a gente tá e que a nossa única possibilidade de sair não é esperar que o Haddad ganhe consciência iluminada dos céus, né? É a gente transformar isso em materialidade, é a gente transformar isso em pressão popular, é a gente transformar isso em pauta trabalhadora. Que é isso? Que é isso? Os Faria Limer estão dando a letra, estão abarcando o discurso, estão todos se montando em cima disso. Maluco, velho. Então isso não pode ter feito parte das considerações. Ah, e tem social-democrata e gente de centro-esquerda defendendo isso? É claro, né, gente? É isso, no final das contas é um liberal assustado. É um liberal com consciência social. É isso. Do Copom nesse momento. Nós estamos com toda a cautela, com todas as consultas recomendadas pelo presidente da República, que já foram feitas. Nós estamos com toda a cautela para entregar ao Congresso Nacional uma regra, um arcabouço fiscal consistente, não para 2 anos, mas para o médio e longo prazo do país, para dar sustentabilidade para as contas públicas e para os compromissos que o Estado tem com a sua população. Então, repito, é um comunicado preocupante porque ele abre perspectivas que não são as desejadas por nós. E eu repito, nós vamos levar o relatório bimestral da LRF para o Banco Central, mostrar que o nosso compromisso firmado em janeiro é consistente, ele está sendo realizado. Nossa, exatamente. Sai do fake Paulo Guedes, pelo amor de Deus. E, portanto, isso deve dar segurança para que nós possamos ter uma trajetória diferente, inclusive para não comprometer o resultado desejável de equilíbrio das contas públicas, porque a economia precisa estar funcionando para as contas se equilibrarem. Mas o comunicado fala... Não, gente. A Haddad segue na mesma linha. A Haddad fala de um equilíbrio, a sustentabilidade das contas públicas. A Haddad está preocupada com o equilíbrio fiscal. A Haddad está preocupada em mostrar para o Banco Central que o governo está cumprindo o dever de casa de austeridade, como se fosse isso que estivesse em jogo. O que está em jogo é a disputa de poder político. O que está em jogo... Eu tive aula com a Haddad na universidade? Não, a Haddad dava aula nas ciências sociais. Ainda bem! Quem manda na política econômica do Brasil. Um setor da burguesia rentista. Inclusive, o Haddad pediu licença das aulas na USP para virar professor do INSPER. É isso, né, gente? Não tem fruta que cai longe do pé. Não tem. Bancária, especulativa, que tem ligações diretas tanto com o agronegócio como com a indústria e por aí vai, a partir do Campos Neto, decidiu que quem manda na política econômica são eles. Eles vão manter a rentabilidade do capital financeiro no Brasil, vão manter taxas de juros nas alturas. Ah, mas vai aumentar o desemprego no Magazine Luiza, na C&A, na Riachuelo,
na rede de academias do seu Zé, na lanchonete de açaí da Dona Maria, não sei o que, para eles foda-se. Não existe motivo, justificativa técnica para isso. É basicamente o Banco Central escudado pela mídia burguesa, escudado pelos grupos de investimento, escudado pelos bancos, pelos especuladores, por quem ganha muito dinheiro com a maior taxa de juros do mundo, bancando que quem manda são eles e a taxa de juros vai ficar nas alturas. E o Haddad acha que o problema é mostrar equilíbrio fiscal, é mostrar austeridade, é mostrar a sustentabilidade das contas públicas e faz um discurso tecnicista que não dialoga com a maioria da população, não politiza, não revela os interesses, não chama para o enfrentamento e por aí vai. Veja, seguindo nessa linha, no melhor dos cenários, a gente consegue daqui para o meio do ano uma redução de 1% da taxa de juros. No melhor dos cenários. Se a gente tiver uma redução de 1% da taxa de juros, o Brasil ainda vai ter o maior juro real do mundo e isso vai continuar potencializando o país para uma crise, para uma recessão e para uma crise de crédito que vai ter impactos gigantescos na geração de emprego e no crescimento econômico, que por consequência também vai ter impactos gigantescos na popularidade do próprio governo Lula. Então, se o governo seguir esse caminho, ele está seguindo rumo ao abismo. Perfeito. No final, Perfeito. tem um buraco. Então, Perfeito. Me parece que essa postura do Campos Neto e a reunião do Copom deveria fazer O PT é o sapo que sempre cai no conto do escorpião. Não. O PT não é o sapo que cai no conto do escorpião. O PT não é inocente, né? Ah, meu Deus, como é que eu podia imaginar que o Roberto Campos seria um grandíssimo arrombado do caralho, né? Seria uma pessoa que estaria muito preocupada com... Pelo amor de Deus, né, gente? Acha que os caras ali é inocente? Acha que os caras não sabem? Claro que eles sabem. É que o projeto político deles é esse. É uma aliança com a burguesia. Esse é o projeto político, gente. Nunca escondeu isso. O Haddad e o Lula repensar a estratégia política. Mas eles mantêm a mesma estratégia, que é a estratégia basicamente de Dilma II com o Joaquim Levy. Não vai ser por falta de aviso. E eu não sou ninguém, repito, mas não vai ser por falta de aviso se esse governo olhar passivo o país indo para uma recessão com as consequências que isso vai ter na popularidade do governo Lula. Eu acho que é até importante o Jones falar isso, né, de que a gente não é ninguém que está avisando isso, mas é curioso porque todas as análises que a gente fez até agora, né, os comunistas fizeram sobre a não vitória do Bolsonaro no primeiro turno, a não vitória do Lula no primeiro turno nas eleições do ano passado, o processo de diminuição dos investimentos públicos, a domesticação do discurso econômico, e tudo isso se transformou em realidade. Então eu acho que nós comunistas estamos fazendo boas análises, a gente do PCB está fazendo boas análises de conjuntura. Tudo isso está acontecendo. Nós estamos pautando e debatendo essas coisas. Se a pessoa não quiser acreditar ou não, o problema é teu. Mas a gente está vendo que isso está se repetindo. Para não vir ninguém no comentário falar, ah não, mas os comunistins, né, os web comunistas, a galera da internet, né, a galera da internet está tentando fazer um discurso de agitação contra esse tipo de dinâmica. Para que a gente possa agitar nas ruas pressão para que isso não passe, para que isso acabe, tá ligado? Aí, gente, não adianta a gente querer sair na rua gritando não vai ter golpe para defender um governo impopular que não gerou emprego no momento de recessão econômica. Perfeito. Percebe? Caralho, é isso. É isso que está colocado no horizonte, é isso que a gente tem que pensar. É necessário uma mudança radical e imediata na política econômica. Caso contrário, esse país caminha para uma crise, esse país caminha para uma recessão econômica de consequências desastrosas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vai ser mais devastador do que foi 2014 e 2015. Muito mais devastador, porque naquela época ainda existia um resquício de investimento público, né? E aí a operação da Lava Jato destruiu tudo que tinha. E hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Muito bom, né? As análises do Jones são muito boas, eu gosto muito. É isso, não tem jeito.